Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. E a palavra diz que Jesus ele ia ensinando nas sinagogas, ia por toda a parte pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E aí um dia ele não estava presente no local e fala que chegando lá ele encontra os discípulos dele discutindo com os mestres da lei e como quem tem autoridade, que vai pôr ordem na bagunça, ele fala: o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão discutindo? E ao invés de discípulos ou mestres, aparece o pai de uma criança, que por anos tem o seu filho acometido por um espírito que deixou ele surdo, mudo, que atenta contra a vida dele, que lança ele contra o fogo, a água e faz coisas tristes contra a vida daquela criança. E ele chega para Jesus dedurando os discípulos dele: olha, os teus discípulos não foram capazes de curar o menino. E eu acredito que na altura do campeonato, Jesus assim já estava por conta dos discípulos dele, porque fala: ô geração incrédula, até quando terei de suportá-los? E já fazia um tempo que os discípulos andavam com Jesus e ainda assim não tinham assimilado todas as coisas que Jesus estava ensinando. E daí Jesus vai e fala: olha, então cadê o menino? Cadê o menino? E Jesus faz sempre uma pergunta que ele fala: o que queres que eu te faça? Eu acho assim incrível como Jesus quer estabelecer um relacionamento com a gente, porque ele sabia o que os fariseus, do que o povo pensava, mas mesmo assim ele queria ouvir, e eu creio que ele quer ouvir de nós também, o que nós queremos que ele faça por nós, mas aqui hoje o rumo é diferente. O pai do menino, ele vira e fala: se podes, cura ou não o menino. E aí é quando Jesus fala: se podes, tudo é possível ao que crer. E a grande lição de hoje está no comportamento do pai, que é o mesmo que eu desejo para minha vida. E ele fala assim: imediatamente exclamou o pai do menino: creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele, apesar de crer, admitia que dentro do coração dele poderia haver incredulidade. E eu tomo essa posição hoje para mim: Senhor, eu creio nos teus milagres, eu creio nas tuas maravilhas, e eu quero ser esse discípulo que, apesar de estar numa geração incrédula, é um instrumento seu de transformação na vida das pessoas ao nosso redor. Já foi liberado para nós a autoridade para curar, para libertar os cativos, mas ainda estamos presos no medo da incredulidade e não avançamos no cumprimento do nosso chamado, que é de libertar os cativos e proclamar as boas novas, né? Que foi estendido para nossa missão, ide por todo mundo e pregar. E conta pra mim, você já experimentou alguma situação que você ousou romper em fé e orou pela vida de alguém e essa pessoa teve libertação, teve cura, teve a resposta ao milagre? Se você tem vontade de fazer isso ou não tem, me conta nos comentários. Aproveita, envia esse vídeo pra alguém que foi chamado pra romper em fé e que tá lá fazendo corpo mole, e curte esse devocional pro YouTube entender a relevância dele. Deus abençoe sua vida. Até o próximo devocional.